Ok. Então, senhores, estamos gravando. Dúvidas? Professor, boa Fala. tarde. Eu tenho uma dúvida quanto ao gabarito das questões. Eu posso ter errado, claro. Diga. Não é nem a resolução. É que no gabarito das questões do capítulo, a primeira lista de questão, tem uma parte que fala na 3, nas questões adicionais, utilize o arquivo respostas XLS para conferir as suas respostas. Sim. Aí fala de uma parte de uma planilha do Excel, só que eu não entendi isso. Eu não sei ao que isso se refere. Deve ter, a menos que eu tenha me enganado, deve ter um link ali para os arquivos adicionais, não tem, não? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ensino. Macroeconomia. Listas de exercícios. Qual era a lista? A 2, né? Não, a 1 ainda. A 1. Questões adicionais. É que eu esqueci de botar o arquivo zip. Desculpa, botar o link para ela. Até deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tem um erro aqui. Conferir uma coisa aqui. FTP Files. Simplesmente, o que aconteceu é que tem provavelmente já está disponível na internet, só para... Desculpe, eu fechei aqui o site, não deveria ter feito isso. Vamos ver aqui. Ensino. Macroeconomia. Ensino. Macroeconomia. SAF, eu peço desculpas por isso, não é aqui. Listas de exercícios, bati no lugar errado. Aqui embaixo, aqui deveria ter um link para um arquivo zip com umas planilhas, ok? Eu vou corrigir isso. Uma possível coisa que aconteceu é que talvez esses arquivos estejam incluindo aqui. Eu tenho que conferir agora. Baixou aqui. Sim. Tá? Então, só para não haver dúvida, se você baixar tá vendo esse arquivo zip aqui embaixo, falando em arquivo zip? Você está vendo isso, Safia? Aham. Se você baixar... tudo junto, né? Sim, aí basicamente vai estar aqui assim, ó. Vai ser um arquivo zip, você abrindo esse arquivo zip, entrando em listas, tem 2, então o 01 deve ser para a lista 1, 02 para a lista 2, provavelmente, tá? De toda forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou, terminando esta aula ainda hoje, eu vou entrar aqui e atualizar o site, tá legal? Fazer a correção, que provavelmente isso já está disponível lá dentro da internet, eu esqueci de colocar o link na página, é isso. Peço desculpas por isso, e obrigado por alertar para esse problema. Espero corrigir isso ainda hoje, tá legal? Tranquilo, professor, obrigada. Obrigado por me alertar para o equívoco. Mais perguntas, senhores? Então, assim, a princípio não apontaram o erro no gabarito, apontaram o erro, digamos, na apresentação da lista. Faltou alguma coisa Eu percebi que, tem algumas questões do gabarito que você meio que dá só indicação de qual seria a resposta. Então, é meio que livre, né? Desde que a base seja isso, você desenvolve a resposta. Como assim? Porque tem uma das questões, por exemplo, que o gabarito olhar parte tal do capítulo. Entendeu? Sim. Aí ou seja, a resposta está ali. Aí, oi? Ou seja, a resposta está ali. O jeito que você desenvolve é meio que... É por sua conta. Você deveria conseguir identificar, mas se acontecer de você olhar para a parte tal, olha para a página tal, aí você olha lá, não acha a resposta, você pode evidentemente me perguntar. Não, foi tranquilo. É só para saber. Tá? Assim, não tem um padrão muito exato, né? Desde que você fale aquilo, as suas palavras, está tranquilo. Então, assim, mas aí, obviamente, pode ter uma avaliação. Digamos que caia, por exemplo, digo que caia uma questão na prova. Defina o conceito de PIB. Tá? Eu até vou dizer, por exemplo, essa questão que eu coloquei aqui agora, defina o conceito de PIB, eu não consigo me ver
colocando na prova atual. Por quê? Porque é uma prova com consulta, né? Aí o aluno simplesmente abre uma página e copia o conceito, tá? Então, não me parece muito, mas que fosse uma prova pré-pandemia, presencial, e tivesse uma questão. Defina o conceito de PIB. No princípio, o aluno pode fazer com as suas próprias palavras, mas aí eu não necessariamente um aluno A foi numa direção, o aluno B foi na outra direção, pode ser que o aluno A ganhe 10 na questão, o outro aluno ganhe 6. Tá? É livre, mas tem uma avaliação. Ou seja, o aluno pode apresentar a resposta, mas é livre para criar a resposta dele, digamos assim, mas a resposta dele vai ser avaliada e não necessariamente vai alcançar tudo que o professor ou o avaliador, no caso eu, tinha em mente que a resposta deveria cobrir, tá certo? Aí é um pouco de cada um tem que tomar a sua decisão. Basicamente, o que está sendo perguntado, o que eu tenho que apresentar para responder isso que me foi perguntado. Aí cada um tem que fazer o seu julgamento, a sua avaliação e fazer o melhor que pode. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que eu não gosto de gente que resposta muito longa, muito mais longa que o necessário. Tá certo? Então, uma pergunta. Se eu tivesse colocado em prova, defino o conceito de PIB, mais do que 5 linhas, me parece que desnecessário. Tá? Poderia ficar um pouco mais longo, dependendo. E, de novo, isso também tem uma questão de quanto tempo o aluno tem para fazer aquela questão da prova, ou na prova toda, ele vai responder aquela questão, ele acha que está tempo sobrando ou não. Alguma coisa que poderia ser feito, não seria ruim. O aluno define o conceito de PIB, o aluno apresenta uma definição e, possivelmente, o aluno, em seguida, constrói um exemplo numérico, como aqueles que a gente fez aqui, para ilustrar o conceito. Não seria uma coisa ruim, desde que o aluno faça corretamente, né? Mas a questão está pedindo para definir. Eu espero a definição, tá certo? Se o aluno tiver uma definição perfeita, o exemplo não agrega muito, não. Tá? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Se às vezes a definição do aluno não está muito boa, mas em seguida ele vem com um bom exemplo, o exemplo deixa claro que ele entende o conceito, isso é melhor do que ter só a definição meia bomba. Tá legal? Consegui responder as suas colocações, Sácia? Sim, entendi. Obrigada. Tá. Ok, mais perguntas, senhores? Então, vamos avançar com a matéria. Nós estávamos no tópico 3. Mais ou menos nesta página. Desculpe. Nós discutimos o problema da explicação do gráfico, o que tem que ser feito, tá? Como eu cheguei a falar, isso é uma coisa importante. Toda questão que tiver um gráfico, metade da nota da questão é o gráfico, outra metade a explicação do gráfico, do próprio gráfico. E a gente tinha feito essa discussão da explicação do gráfico, surgiu nesta página, aqui na página 3, quando a gente estava fazendo o exercício de incentivo fiscal à poupança. Então, nós vamos passar para a página 4 e fazer o exercício seguinte, incentivo fiscal ao investimento. Por exemplo, como é que poderia ser feito isso? Há várias maneiras de incentivo fiscal ao investimento. Por exemplo, o governo reduziu os impostos sobre os chamados bens de capital. E às vezes o governo tem esse tipo de política aqui no Brasil. Uma época, foi 2009, 2010, houve uma redução dos impostos sobre incentivo fiscal para automóveis, a chamada linha branca, geladeira, máquina de lavar. Basicamente, o governo reduziu alguns impostos que incidiam sobre esses bens, tá certo? Então, é um incentivo, basicamente, cria um estímulo para que as pessoas adquiram uma quantidade maior do bem que foi beneficiado pela redução da tributação. Então, você poderia o governo reduzir os impostos sobre
a construção civil, sobre a construção de novos prédios, novas residências, incide impostos, reduz impostos. Reduz imposto também sobre material de construção, sobre cimento, tijolo e outras coisas, uma coisa que pode ser feita. Outra também caminho para isso os senhores já estão estudando, fazendo uma cadeira de contabilidade agora, ou já fizeram, não foi? A gente está fazendo agora. Já discutiram a depreciação em contabilidade? A gente viu uma parte. Basicamente, a depreciação é uma despesa para a firma, né? Inclusive, uma das vantagens é que aquilo lá reduz o lucro, consequentemente, reduz o imposto que a firma vai pagar. Então, o governo pode também mudar as regras para depreciação, permitir que as empresas, por exemplo, acelerem, vai ver a depreciação num bem ser feita contabilmente ao longo de 10 anos, seja feita ao longo de 5 anos, tá certo? E isso, a vantagem é que reduz o lucro contábil e, consequentemente, reduz o imposto que a firma paga, pelo menos por um período de 5 anos. Então, também seria um outro possível incentivo fiscal ao investimento. Tá? Vamos, então, agora pensar o que acontece aqui. Vindo aqui, tomando como ponto de partida a figura 3, o relevante aqui para nós, senhores, é que a curva aí se desloca para a direita, tá certo? A curva aí se desloca para a direita desta forma. Por quê? Para uma mesma taxa de juros, por exemplo, após a introdução do incentivo fiscal, por exemplo, esse R chapéu, que é o valor de equilíbrio, a quantidade que as pessoas vão, que os agentes vão querer investir, no sentido de investir aqui no sentido de contas nacionais, vai ser maior, tá legal? Então, esse incentivo fiscal, um ponto central aqui para a gente é que ele desloca a curva aí para a direita, tá? Outro possível efeito, lembra que o governo está abrindo mão de receita. Então, deslocaria essa curva SG para a esquerda e, consequentemente, puxaria a curva S também um pouco aqui para a esquerda, possivelmente, tá? Ou até, na verdade, para sermos mais precisos, o deslocamento seria desse tipo. Alguma coisa assim, ó. Colocando em vermelho, qual seria? Lembra, esse pedaço crescente depende só da parte SP, que não foi afetada. Então, o deslocamento seria só isso aqui. Então, em tese, você poderia ter a curva de investimento passando aqui e passando assim, uma complicação, ter que analisar aqui, nós vamos ignorar essa possibilidade. Você pode simplesmente assumir que a gente já estava aqui, a curva de investimento veio para cá, ou, como eu digo nas notas de aula, assume que o governo compensa, ele cria incentivo fiscal para o investimento, ele compensa, sob o seu ponto de vista da sua arrecadação, taxando mais, por exemplo, o consumo. Alguma coisa desse tipo, tá legal? Ou alguma coisa desse tipo. Então, basicamente, a gente vai manter a curva S parada. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos cair na figura 5, que eu vou tentar desenhar aqui rapidamente. Ups. Vou tentar fazer isso aqui mais reto, desculpe. Então, aqui o de variável VF, aqui a taxa de juros real. Então, aqui a curva investimento. Como eu sei que ela vai se deslocar, vou chamar de curva I1. A curva de poupança. Tínhamos um ponto de equilíbrio, vou chamar de A1. A quantidade transacionada de empréstimo de financiamento concedido V1, com a taxa de juros R1. E o que acontece, como a gente discutiu, a curva de investimento se desloca para a direita. Tá?
desta forma aqui. Então, temos aqui uma curva que eu vou chamar de I2. Surge um novo ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de A2, com uma quantidade V2, de empréstimos, financiamento concedidos, e com uma taxa de juros de equilíbrio R2. Perguntas até aqui, senhores? Professor, Isso. Oi? Nas notas de aula, depois, no primeiro asterisco, tem um pontinho de interrogação, né, e fala, assuma que essa curva não se desloca, ajuste em outra variável fiscal. Você pode me explicar essa parte? Sim, só um minutinho. Deixa eu só conferir o desenho que a gente tem no quadro, com o que eu tenho nas notas de aula, está aqui na minha mão, também estou olhando. É isso mesmo, tá? Então, não. Ah, não, desculpa, eu estava olhando para a figura 4, que tem que até. Não, esse exercício aqui, incentivo fiscal e investimento, para olhar para a figura 5. Desculpa, eu estava olhando para a figura 4, já estava achando, errei, não. Então é isso mesmo. Olhando essa figura que está aqui no quadro, com a mão tremendo, peço desculpas por isso, é equivalente à figura 5 das notas de aula. Tá? Agora, olhar a pergunta da Sáfia. Sáfia, é aquela discussão que a gente estava... Você perguntou sobre este comentário aqui, se eu não estiver confuso, não é isso? Não é isso? Isso. Uhum. Tá, então, é aquilo que a gente tinha falado um pouco antes, quando eu estava discutindo aqui. Eu falei, ó, a curva I, ela vem para a direita, tinha marcado aqui, lembra? Olhando para a figura 3. Uhum. Aí, quando eu cheguei mais, eu falei, ó, o problema é que o governo abre mão de receita. Consequentemente, o seu déficit aumenta, a sua poupança cai. Está me acompanhando, Sáfia? Uhum. Então, isso deslocaria a curva de poupança para a esquerda. Mas, para sermos bem precisos, o deslocamento seria desse tipo aqui, ó. Teria um novo valor para o STIL aqui, tá? Chamar de STIL1. E, basicamente, então, a situação... Ó, que essa... Não seria esse, não. Fiz errado, que basicamente a gente tem que olhar para cá. Seria até o... Deixa eu fazer o seguinte, de novo, aqui, esse recurso aqui, print screen. Não é isso. Acho que agora vocês perceberam que tem uma paciência aqui. Lá se foi minha privacidade. Então, o YouTube inteiro agora viu o meu jogo de paciência jogando cartas ali. Windows 7 tem ainda o jogo de paciência. O Windows 8.1 não tem paciência. Então, agora eu vou fechar isso aqui. Então, obrigado por perguntar, que até eu tinha falado. O que aconteceria com a curva de poupança é que... Agora, tentar ilustrar isso aqui. A gente teria essa curva aqui, ó. Desculpa, quero botar em preto. Não, isso não é o modelo ISLM. O modelo ISLM é outro. SG1, então ele viria, essa curva, o governo reduziria a sua poupança, e a gente teria uma curva, então, aqui, SG2, com valor STIL2. Então, aqui teria um STIL1, então agora aqui você marcaria um STIL2, tá? E a curva de poupança privada sairia daqui. A curva de poupança passaria a ser essa aqui, ó. Tá? Então, haveria um deslocamento para a esquerda da curva de poupança, assim. Se o governo não fizer mais nada. E a gente está fazendo, se for olhar, tem esse exercício no livro, tá ok? Lá no livro texto, na disposição do MEC. Ele ignora esse deslocamento da curva de poupança. Você pode interpretar duas coisas. O deslocamento da curva de poupança é bem pequeno, é desprezível, um caminho. Outro, assumiu o que eu estou colocando aqui. Que o governo compensa, assuma que essa curva não se desloca, a gente eu digo, ajuste em outra variável fiscal,
que eu estou dizendo é o seguinte: o governo reduz a tributação sobre os investimentos, mas, sobre o ponto de vista da sua arrecadação, ele compensa aumentando o imposto em outro local. Por exemplo, aumentando o imposto sobre o consumo, ou aumentando o imposto sobre o imposto de renda sobre a renda do trabalho, uma coisa assim. Então, o governo, a arrecadação fiscal do governo fica constante, mas foi criado um incentivo fiscal para o investimento, tá legal? Não entendi. É como se fosse só uma realocação, né? A pessoa não vai poupar mais ou menos. É uma mudança da estrutura tributária de forma um bem ou setor ser menos taxado e outros setores pagam a conta do benefício concedido para aquele setor, tá? Entendi, Breno. Inclusive, se eu for olhar no texto do MEI, nem tem essa discussão, ele simplesmente ignora o impacto que essa redução dos impostos tem sobre a poupança do governo, tá? Perguntas? Aí, ainda aqui nessa discussão, eu digo, olha, fora do gráfico, a gente tira essas duas conclusões. O que eu estou dizendo aqui? Então, vamos lá. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa. Okay. Olhando para o gráfico, a gente sabe, só olhando aqui para o gráfico, que houve um ΔR positivo, que houve um ΔS positivo e um ΔI positivo. Tá? Como que eu sei que houve tudo isso? ΔR é só olhar aqui, o R1 é menor que o R2. E lembra que em equilíbrio, a poupança é igual ao V, que por sua vez é igual ao U. Então, tem o crescimento. E também lembrar que em equilíbrio, a condição de equilíbrio é S igual a I. A quantidade poupada é igual à quantidade investida. Então, esses dois aumentam. Então, olhando para o gráfico, a gente tira essas três conclusões aqui. Bom, aí, voltando para as notas de aula, eu digo, então, olha, essas três conclusões que estavam ali no quadro, eu coloquei aqui. Agora, eu vou uma discussão adicional sobre o que a gente pode tirar fora do gráfico. Tá? Eu quero olhar o que acontece com a poupança privada e investimento privado. A poupança privada é fácil, que nada impactou a curva de poupança, não tem um incentivo fiscal para a poupança, não tem uma mudança de gosto dos agentes econômicos, ou assim, os agentes estão preocupados, vão poupar mais, ou estão otimistas, vão consumir mais, nada desse tipo. A única coisa que impacta a poupança que mudou foi a taxa de juros. E a relação entre poupança, quantidade poupada e taxa de juros é crescente. Então, esse ΔR positivo implica uma elevação na poupança privada. Tá legal? Poupança privada aumentou. Agora, eu quero saber o que acontece com o investimento privado. Ele aumenta porque houve o incentivo fiscal. Problema. O incentivo fiscal está puxando o investimento, o valor do investimento para cima. Porém, lembra que tem uma relação decrescente entre investimento e taxa real de juros. A elevação da taxa real de juros está puxando o investimento para baixo. Qual dos dois domina? Vai ser o incentivo fiscal, mas a gente tem que trabalhar um pouco. A gente vai olhar para essa igualdade aqui e escrevê-la desse jeito. Ou seja, decompõe a poupança privada em poupança privada, decompõe a poupança nacional, a poupança total, em poupança privada e poupança pública, ou poupança do governo, e decompõe o investimento total em investimento privado e investimento do governo. Então, por hipótese, esse aqui não mudou. A gente discutiu, estamos mantendo esse aqui constante, por manter essa hipótese, que implicitamente o método assumiu. A gente sabe, já olhando para cá, que este senhor cresceu. O que eu posso, então, dizer sobre o IP? Cresceu também, tá? Então, vamos lá. O incentivo fiscal puxou o investimento para cima. Houve uma elevação na taxa de juros que tende a puxar o investimento para baixo. Porém, essa elevação não é forte o suficiente para completamente eliminar o efeito do incentivo fiscal. O investimento privado termina crescendo. Acaba por crescer. Perguntas? Eu tenho uma. Fala, Vinícius. Não, então, deixa eu ver se eu entendi. Ao mesmo tempo
que a taxa real de juros aumenta, o fato da poupança privada ter aumentado faz com que o investimento não seja afetado o suficiente por isso. A gente não é que faz, como se o jeito que você falou, para dar uma relação de causalidade. Não é bem uma relação de causalidade, não. É o que eu estou dizendo assim, em equilíbrio, a questão que se colocou aqui para a gente foi o seguinte: tem dois efeitos, tem dois fatores atuando sobre o investimento, um puxando o investimento para cima, outro puxando para baixo. Será que nós conseguimos concluir que se um deles é mais forte do que o outro? Conseguimos trabalhando com essa igualdade aqui, abrindo ela dessa maneira, tá legal? Mas não é correto dizer que a poupança cresceu, puxou o investimento. Não diga isso. Que, assim, e nem estou afirmando que você falou, mas do jeito que você falou, poderia sugerir isso. Tá? A gente usou a igualdade para concluir que isso aconteceu. Mas não é correto dizer que a poupança puxa o investimento para cima. Tá? Eu respondi, Vinícius? Não, é que eu fiquei mais na dúvida quando o senhor falou que, assim, primeiro, o incentivo, ele gera o crescimento do investimento. Só que o crescimento da taxa real também influencia no investimento. Aí eu não entendi muito bem como é que o senhor distinguiu para qual que influencia mais, né? Vamos lá. O truque aqui é o seguinte. Primeiro, vocês ouviu falar no curso anterior de economia que existe uma diferença entre deslocamento da curva de demanda e deslocamento ao longo da curva de demanda. Lembra disso? Uhum. Tá. Então, aqui acontece isso. O incentivo fiscal ele gera este deslocamento da curva de investimento. Aí você pensa, por enquanto, manter a taxa de juros no patamar R1, tá legal? A elevação da taxa de juros faz com que haja um deslocamento ao longo da nova curva de investimento. Tá ok? Aí, olhando para o gráfico, parece, né, que basicamente está falando um deslocamento dessa magnitude aqui, horizontal, desculpe, o outro seria só esse segmentozinho aqui. Mas aí vamos tentar formalizar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, até aqui. Mudança na política fiscal, criação do incentivo fiscal ao investimento, desloca a curva de investimento para a direita, isso tende a fazer com que a quantidade investida, o valor do investimento em equilíbrio seja maior. Porém, tem elevação na taxa de juros, que a gente detectou olhando o gráfico. Essa elevação na taxa de juros tende a fazer com que o investimento em equilíbrio caia. Eu vou tentar identificar qual delas é mais forte. O meu caminho para conseguir identificar vai ser trabalhar com esta igualdade. A poupança é igual ao investimento em equilíbrio, tá ok? Aí eu abro, a poupança é igual a poupança privada mais poupança do governo. O investimento é igual a investimento privado mais investimento do governo. Você está me acompanhando até aqui? Sim. Até aqui, sim? Ah, ok. Ups, não, quero isso aqui, desculpa. Tirar essas coisas aqui. Então, até aqui eu só estou usando aquele fato que a poupança tem que ser igual ao investimento. Agora eu vou jogar na discussão o que eu já aprendi aqui do exercício. Por exemplo, por hipótese, a poupança do governo mantive constante. O investimento do governo, a gente não falou nada sobre o investimento do governo, então assuma que ele é constante, tá ok? Por fim, com essa discussão que a gente teve aqui há poucos minutos, eu sei que em equilíbrio a poupança privada cresceu. Ok. Então vamos lá. Eu tenho 4 variáveis na igualdade, 2 constantes, o SG e o IG. Eu sei que o SP aumentou. O que eu posso dizer sobre o investimento privado, sobre o IP? Ele tem que aumentar também, concorda? Concorda? Sim. Tá certo, é isso. Mas eu não estou dizendo que foi a elevação da poupança que causou a elevação do investimento, não. Tá certo? A gente usou a elevação da poupança para identificar o que aconteceu com o investimento. O que efetivamente acontece aqui é o seguinte: a gente teve duas coisas acontecendo. Incentivo fiscal, puxou o investimento para cima, elevação na taxa de real de juros, que a gente detecta no gráfico, tende a puxar o valor do investimento para baixo. Trabalhando nessa área circulada aqui, nessa região, com essas informações aqui,
a gente concluiu que o investimento tem que crescer também. Em equilíbrio, ele cresce. Investimento privado, desculpa. Ok? Beleza, obrigado. Tá, mais perguntas, gente? Mais perguntas? Não? Então, a gente vai passar para o próximo. Acho que tem mais um exercício aqui neste tópico. Só para... isso aí acaba. Ok. Neste exercício aqui, nós vamos fazer uma elevação no investimento governamental. E aí, pura e simplesmente, o governo está investindo mais, a curva aí vai para a direita. Então, se a gente tomasse como ponto de partida a figura 3, ele está me falando que a curva de investimento se deslocaria nesta direção, do jeito que está ilustrado aqui. Tá? Porém, de novo, tem um... Não, desculpe. Vamos... Eu ia dizer que tem... Não, é isso aí. Então, o investimento se desloca para a direita. O investimento se desloca para a direita. Tá? Aí a poupança do governo. O que acontece com ela? A poupança do governo. Aí a gente tem que ter cuidado. Que alguém entenda ali, ó, o governo está aumentando o seu déficit. Tá? O governo está aumentando o seu déficit, então ele está reduzindo a sua poupança. Não é bem assim, não. Que a chamada poupança do governo é igual ao T menos G. T é carga tributária total, como a gente já discutiu, líquida das transferências, né, menos as transferências que o governo efetua, menos o G. Aí, se o governo está investindo mais, esse G aqui está crescendo, Alexandre. Então, a poupança do governo está caindo. Não. Porque esse G que aqui está somente inclui os chamados gastos correntes do governo. Gastos com conta de luz, das instalações do governo, gastos com xerox, impressão, viagem de servidor público, ok? Uma nova rodovia, um novo prédio para a UFRJ, outra universidade pública, não entra no G. Eles entram no chamado IG, investimento do governo. Então, neste exercício aqui, a poupança do governo não é afetada. Então, a única coisa que acontece é a única coisa que acontece é o deslocamento para a direita da curva I. Perguntas até aqui? Bom, então, o deslocamento para a direita da curva I, nós já fizemos esse exercício. É o que a gente acabou de fazer. Tá? Vou olhar a figura 5 novamente. Deslocamento para a direita da curva I. Aí, a análise gráfica está pronta aqui. Só permito só um segundo que eu quero colar esse gráfico aqui no quadro. Ok, então aqui está a figura 5. Aí vamos, de novo, como a gente já tinha feito isso antes, a gente já sabe, né? Somente olhando para o gráfico, desculpe, apenas olhando para o gráfico, sem fazer mais nada, a gente tem as seguintes conclusões. Um ΔR positivo, um ΔS positivo. Por que eu sei que o S cresceu? Mesmo argumento que antes. Taxa de juros está crescendo, isso puxa a poupança para cima, não tem mais nada acontecendo que vá puxar a poupança numa direção oposta. Então, a poupança total, a poupança nacional cresce. Essencialmente, esse crescimento da poupança nacional é devido exclusivamente ao crescimento da poupança privada. Ele vai ver até com mais detalhes já isso.
E olhando também para o gráfico, a gente vê que o I cresceu. Aí eu menciono, a gente tem uma queda no investimento privado. Por quê? Porque o investimento privado se relaciona de forma decrescente com a taxa de juros. Então, esse delta R positivo, ele faz com que o investimento privado caia. Tem uma variação negativa. Ok? Professor, nesse caso, a taxa de juros seria a taxa de juros dos impostos? Ou porque se fosse dos investimentos, faria com que aumentasse, né, os investimentos? Depois mencionou a taxa de juros dos impostos. Olha lá, aqui é a taxa de juros real. Os impostos não tem uma... Imposto, a princípio, só vai... Vamos lá, só você paga, alguém tem que pagar imposto de renda, faz a declaração anual e tem que pagar. Só vai pagar algum juros sobre aquilo se pagar com atraso. Estamos ignorando essa possibilidade. Então, não tem... Não tá, Por quê? Fala. Porque no exemplo anterior, a gente viu que se a taxa de juros aumentasse, a delta I também ia ser positivo, ia ser maior que zero. E aí, nesse caso, é ao contrário? Aqui é o contrário. Mas lembra? Mas o que mudou desse para o outro? O outro é que tinha um incentivo fiscal para o investimento privado. O governo estava dando um incentivo fiscal para quem comprasse uma máquina nova ou produzisse uma máquina nova. Era essa a hipótese. Isso fazia com que, colocando assim, o gráfico é o mesmo, mas lembrando que a curva I, ela incorpora duas variáveis, é a soma de duas variáveis, IP e o IG, tá legal? O incentivo fiscal, no exercício anterior, impacta esse pedaço aqui. Então, a curva ia para a direita porque o governo tinha criado um incentivo fiscal para o investimento privado. Neste exercício agora, não tem nenhum incentivo fiscal para o investimento privado. Então, ele está a curva de investimento privado não foi alterada. O que está acontecendo é um incentivo fiscal... Não, desculpe. Um aumento direto do investimento do governo. O governo diz, vou construir mais pontes, vou construir mais estradas. Tá legal? Uhum. E aí, então, o investimento total permanece fixo? Não. Investimento total, esse aumenta também. Também aumenta? E aí o investimento privado diminui? Investimento privado diminui. Investimento privado diminui. Tá? A gente vai discutir isso, mas investimento privado realmente diminui. Ok? Inclusive, para ir com relação gráfico. Para entender, podemos até estender um pouco a discussão. Lembra, aqui na figura 2, quando a gente discutiu a curva de investimento, quando o governo cria o incentivo fiscal, que era o exercício anterior, é como se essa curva IP viesse para a direita, tá legal? Ok? Uhum. Aí, consequentemente, se você fosse consolidar todo no gráfico, teria um deslocamento desse tipo aqui. Ok? Esse foi o exercício anterior. Era um incentivo fiscal que impactava a curva de investimento privado. Agora, o que o governo está fazendo, ele está aumentando o seu investimento, aumentando o IG. Então, essa reta aqui se deslocaria para a direita, conforme a sua ilustração. E aqui nesse gráfico, então, teria o seguinte. Algo desse tipo aqui, perdão, que agora é mais difícil desenhar no PDF do que no... Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Que seria o novo valor ITIL1 do investimento privado, tá? Você entendeu a diferença do que está acontecendo? Apesar do desenho não estar muito bom? Sabe? Mais ou menos. Eu entendi por que o investimento governamental aumenta e o total também. Só não entendi por que o investimento privado diminui. Desculpa, antes de por que o investimento privado diminui. Você entendeu a diferença de um exercício para o outro? Sim. Em ambos os exercícios, a curva de investimento total, a curva I, vai para a direita. Mas o que faz ela ir para a direita no exercício anterior é o deslocamento da curva IP. E o que faz a curva I ir para a direita no exercício atual é o deslocamento, a elevação do IG. Ok? Até aqui está ok. Uhum. Vamos ver agora por que o investimento privado cai.
o investimento privado cai, podemos aproveitar, porque nós detectamos aqui uma elevação na taxa de juros, olhando para a figura 5, que está no quadro agora, tá legal? E agora fazer que dê um rascunho da figura 2A. Acho que eu estou precisando ter que é 2A que eu tenho em mente. Sim. Um rascunho da figura 2A, da parte que nos interessa aqui, que é... Então, esse aqui seria um rascunho da figura 2A. A parte que nos interessa aqui é só o investimento privado. Que é uma curva desse tipo aqui. Ok? Pode olhar na figura 2A. Então, a gente tem aqui o R1. E aí tem um certo valor V1 para o investimento. Vamos colocar VP1. E um valor R2, um certo valor VP2. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que a curva de investimento privado não foi afetada. E agora que a gente detectou aqui a elevação na taxa de juros, a gente pode pegar essas duas taxas de juros que estão aqui, R1 e R2, jogá-las aqui nesse gráfico e olhar qual é o valor no investimento privado para cada uma dessas taxas de juros. E a gente tem esse valor que eu chamei aqui V1 e o valor VP2. Então, o investimento privado, ele cai. No ponto A1, ele era igual a VP1. A1 é esse aqui, ó. E no equilíbrio 2, o equilíbrio A2, o investimento privado é igual a VP2. Tem uma queda no investimento privado, devido à elevação da taxa de juros. Respondi, Sáfia? Entendi. E aí, no caso de um incentivo ao investimento privado, essa curva deslocaria para a direita e aí por isso que aumentaria o investimento privado. Exatamente. Porque, basicamente, então tem uma sutileza. Apesar de você olhar, a análise gráfica olhando só para o gráfico no espaço RFV, desculpa, esse gráfico aqui, olhando só para esse gráfico aqui, parece que é a mesma coisa, mas tem sutileza lá dentro. Tá? Quando a gente olha para as variáveis poupança privada, investimento privado, você identifica uma diferença. O que está acontecendo aqui neste exercício tem um nome para isso, até aparece nas notas de aula. Depois que eu menciono delta IP menor que zero, acontece um crowding out, uma expressão em inglês, da língua inglesa, que muitas vezes é traduzida como deslocamento dos gastos. É um crowding out dos gastos privados, mas eu não sei se eu gosto da expressão deslocamento como tradução, não sei se tem muito melhor. Porque, vamos dizer que alguma coisa está crowd é que ela está cheia. Então, crowd é que ela está enchendo, mas está expulsando quem estava lá dentro. Você pode interpretar assim, tá? Então, basicamente, é como eu achava melhor do que deslocamento, talvez fosse expulsão. É que o governo ele entra investindo e isso acaba impactando adversamente o outro investimento, que era o investimento privado, que ele é meio que expulso. Tá certo? Okay? Entendi. Obrigada. Outra maneira de colocar também, pensa assim, o investimento é financiado pela poupança. Na hora que o governo puxa seu investimento para cima, ele captura um pedaço da poupança. Ele está competindo com o setor privado pela poupança disponível para financiar o investimento. E é daí que acontece o crowding out. Ok? Então, uma expansão massiva do investimento público pode ser acompanhado por uma queda do investimento privado, sim. Perguntas? Não? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta sobre esse tópico? Sobre este tópico? Então, só conferir. Tópico 3, senhores. Encerrado. Vamos, então, partir para o tópico 4. Tópico 4. Tem certeza? Ninguém quer fazer pergunta? Sobre isso aqui, ou sobre uma coisa de economia, alguma coisa? Não? Ok. Perdão, só um comentário. Eu tinha falado para alguns alunos que estavam aqui, enquanto eu fecho isso aqui, e abro o outro jogo de notas de aula. Conforme eu mencionei para alguns alunos que estavam aqui, muita gente chegou depois que eu tinha falado isso, ontem 10 alunos desta disciplina
Não, não é isso, desculpa. Para aqui. 10 alunos desta disciplina receberam um e-mail convite para aula por volta das 18h30. Peço desculpa, foi enviado por engano. É uma outra disciplina, eu troquei a lista de e-mails. Apesar de ter colocado uma lista de e-mail marcado com cor vermelha, outra com cor azul, eu me enganei. Quando me dei conta, eu já tinha enviado 10 e-mails, peço desculpas por isso. Tá? Então, se alguém receber, não é possível que aconteça de novo, se alguém receber um e-mail convidando para aula por volta de 18h30 da segunda ou da quarta, saiba que eu simplesmente me enganei. Peço desculpas por isso. Tá? Então, a gente vai entrar no tópico 4, vamos falar de desemprego. Então, de acordo com informações disponíveis no website do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego no Brasil foi igual a 14,1%. Vamos ver se isso não mudou desde que eu elaborei essas notas de aula. Esse endereço ainda é o mesmo. Tá? 12,6%. Ah, já mudou, tá? Olha só, eu tinha colocado primeiro trimestre de 2021, 14,1%. Hoje, isso foi... Eu preparei isso 1 ou 2 semanas antes das aulas começarem, tá? As aulas começaram em novembro, não foi? Sim, então, ali na primeira quinzena de novembro, a informação que eu peguei foi essa que está aqui marcada. Se você entrar nesse endereço que eu coloquei aqui, já tem a informação para o segundo trimestre. E desemprego, felizmente... Não, perdão, terceiro, né? Eu menciono nas notas de aula primeiro. E aqui já tem informação para o terceiro. O desemprego caiu para 12,6%. Felizmente, caiu o desemprego. Tá? Então, aí tem uma discussão. Quem tiver interesse pode olhar parte disso que o IBGE está discutindo aqui, nós vamos discutir também. De toda forma, é um número elevado, né? Bom, e aí a gente tem um paradoxo aqui. Além de paradoxo, tem, evidentemente, o drama para as pessoas que gostariam de trabalhar e não conseguem emprego, né? Não conseguem se colocar. Drama individual, e não deve ser de maneira nenhuma minimizado. E agora, um ponto diferente desse que o livro foca é que surge aqui, em situação, a gente tem um recurso, no caso do trabalho, que poderia estar produzindo coisas úteis, quando ao mesmo tempo a gente tem escassez. Né? A economia existe porque temos escassez de recursos, de bens. Então, a gente tem um recurso produtivo não utilizado e, ao mesmo tempo, existe escassez. Tá? Então, a gente vai discutir, ao longo deste tópico, diversos aspectos relacionados a esse paradoxo da existência do desemprego. E a primeira coisa que a gente menciona aqui é que o problema do desemprego é usualmente dividido em 2 parcelas. O desemprego de curto e de longo prazo. Vamos ver mais à frente o que isso quer dizer. Então, identificando, tem uma seção no manual chamada Identificando o Desemprego. Como se mede o desemprego? Aí tem a figura 1 na página 285. É uma figura simples. Esse seria qual capítulo? O título do capítulo é Desemprego, capítulo 15, da abertura do livro que eu estou usando. Tá? O título é Desemprego. Página 285, figura 1. Tá? Então, uma figura relativamente simples. Então, essa figura 1, no livro 3, na página 285, é basicamente, há um grande retângulo, e ele coloca, então, aqui um segmento mais ou menos desse tamanho, onde ele diz que tem 14,3
Aqui ele diz tudo em milhões. 139,9 milhões, 140 milhões quase. E aqui, 81,7. E a soma disto tudo aqui, 235, são dos três números que ali estão, 0,9. Então, isto aqui, ó, tudo, a soma de tudo, esse número 235,9, que é a soma dos três valores que aqui estão, é a população adulta. Ah, isso aqui é Estados Unidos em 2009. Este pedaço aqui são os empregados, pessoas que estão trabalhando, ou seja, que têm emprego. Este pedaço aqui são os desempregados, ou seja, as pessoas que estão pedindo, estão procurando emprego, batendo na porta, olhando para os anúncios, mandando currículo, tá? E esse... Porque dá para escrever. Esse aqui eu tenho que botar aqui do lado de fora. 14,3 são os desempregados. Este aqui é a parcela chamada fora da força de trabalho, também que chamam de, por exemplo, desalentados, pessoas que não estão mais procurando emprego. Ou que nunca procuraram, nunca trabalharam, nunca procuraram emprego, mas também fora da força de trabalho vai ter ali dentro pessoas que trabalharam, perderam o emprego, tentaram, digamos, por 6 meses conseguir um emprego novo e jogou a toalha, não procura mais emprego. É considerado, então, fora da força de trabalho. Então, vamos lá. População adulta tem 236 milhões. Você tem aqui, mais ou menos, 140 milhões, vou te cobrar para 140, mais 14, 154 milhões. Tá? E tem 8. Então, na população adulta, temos 154 milhões trabalhando ou procurando emprego e aproximadamente 82 milhões, 81,7, que não procuram emprego. Está fora da força de trabalho. Perguntas até aqui, senhores? Isso para os Estados Unidos em 2009. Mas você pode fazer uma separação desse tipo para qualquer país. Aí, naquele site do IBGE, que vai ter uma discussão sobre quem está procurando emprego, quem não está. Vocês podem dar uma olhada no site que eu linkei aqui. Eu tenho um link nas notas de aula. Bom, então o que é a taxa de desemprego? A taxa de desemprego é o número de desempregados dividido pela força de trabalho. Ok, vamos ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Assim, isso aqui não... Eu vou apagar esse comentário EUA 2019. E tentar criar um espaço aqui para eu escrever. Então, a taxa de desemprego é dado pela seguinte conta. 14,3, ou seja, os desempregados, dividido por isso aqui, ó. Por quê? Taxa de desemprego é número de desempregados dividido pela força de trabalho. Ah, e perdão, eu não enfatizei aqui. Vou tentar fazer em vermelho. Ou, talvez fosse melhor colocar aqui.
A soma desses dois segmentos aqui é a chamada força de trabalho. Força de trabalho é composta pelos empregados e aqueles que estão procurando emprego. Tá? Então, a taxa de desemprego é dada por aquela fórmula que ali está. Tá? Numerador, número de desempregados. Olhando para a fração. Numerador, número de desempregados. Denominador, a força de trabalho, que é a soma dos 139,9 com 14,3. E aí, neste exercício que está aqui, com esses números que estão aí, neste exemplo, né, isso deveria ser 9,3%. Permito-me pegar aqui a calculadora e fazer aqui a conta rapidamente, conferir. Então, falando 139,9, 14,3 mais de novo 14,3, dividir 100 vezes. Sim, 9,2736, ou seja, arredondando com uma decimal, isto aqui, então, é igual a 9,3%. Perguntas? Professor, Oi. esses empregados são só considerados os com carteira assinada ou os trabalhadores informais também estão desempregados? Tem que ver o que o IBGE está fazendo. Vamos ver se ele diz aqui. Eu acho que incluiria desculpa, perdão. Para esse quadro que está aqui para essa informação que está aqui no quadro, não tem essa distinção, porque para os Estados Unidos não tem essa figura da carteira de trabalho, né? A economia informal lá é relativamente pequena. Então, deixa eu terminar fazer a conta, perdão, que a gente está só. Thierry que fez a pergunta, não foi? Foi Thierry? A gente está aqui nesse travessão. Deixa eu terminar esse outro travessão e a gente vai ali no site do IBGE dar uma olhada, tá legal? Mas deve estar incluindo, quando faz uma conta similar para o Brasil, você vai provavelmente bota aqui também o pessoal autônomo, informal, deve estar entrando ali, senão a taxa que hoje em dia emprego com carteira assinada no Brasil é uma coisa cada vez mais rara, né? Tá? Ok? Depois a gente dá uma olhada naquilo lá, o que o IBGE está falando. E aí a gente vai olhar a chamada taxa de participação na força de trabalho. E só para não haver dúvida, esses conceitos que a gente está falando aqui, taxa de desemprego, taxa de participação na força de trabalho, não são conceitos. Perdão, não são conceitos específicos da economia norte-americana, são válidos para qualquer economia, inclusive a brasileira. Então, o que é a taxa de participação da força de trabalho? É a razão entre deste grupo, vou colocar assim, desse segmento aqui, ó, ou seja, empregados mais desempregados, ou seja, a razão entre força de trabalho e população adulta. Tá? Conforme está escrito aqui nas notas de aula. Então, a taxa de participação da força de trabalho, nesse exemplo aqui, é 65,4%, ou seja, eu vou... Alguém se opõe que eu apague esse pedaço aqui do quadro, esse retângulozinho à direita? Ninguém se opõe, então eu vou apagar. Desde que eu consiga, né? Parece que eu vou conseguir. Então, o que a gente vai escrever aqui é a taxa
taxa de participação FT, para eu escrever um pouco menos, força de trabalho, tá? Ela é dada por 139,9 mais 14,3 sobre 235,9, né? Lembra, 235,9 é a soma de todos esses três números aqui. E pelo ops vezes 100, né? Nas notas de aula eu escrevi que isso é aproximadamente 65,4. Permito conferir aqui na calculadora. 139,9, 14,3, 235,9 dividido 65, 366, 80, acho que tem uma dízima que é 80 em algum momento, parece, mas então o fato é, arredondando para uma decimal, efetivamente 65,4, conforme eu tinha afirmado nas notas de aula. Tá? Perguntas até aqui. Aí surgiu um questionamento sobre o que o IBGE faz. Por exemplo, particularmente, carteira de trabalho assinada, sem carteira de trabalho assinado, e setor informal não. Vamos ver o que eles dizem aqui. Então, ó, pessoas na força de trabalho, ocupados e desocupados. Então, assim, ocupados são os empregados, desocupados são os que a gente chamou nas notas, ou no manual do Menkel, fora da força de trabalho. Então, esse aqui é o fora da força de trabalho. Tá? Esse aqui é a população adulta, a população que dá para trabalhar. Tá? Aí tem outras considerações que o IBGE faz aqui. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é aquilo que o Menkel chamou de população adulta. Isto aqui é o que o Menkel chamou de força de trabalho, até como o nome diz. Né? Só que é o IBGE, pessoas na força de trabalho. Esse é o que o Menkel chamou de força de trabalho. Este aqui são as pessoas com emprego do Menkel. Este aqui são os desempregados do Menkel. E esse aqui são as fora da força de trabalho. Aí tem um detalhamento adicional que o IBGE faz, discuta. Você pode clicar aqui, ele abre umas explicações, tá? Então, só uma coisa, esses ocupados. Os ocupados. Vocês estão conseguindo ler ou está muito pequenininho isso aqui? Talvez agora tenha melhorado, né? Não sei se vocês viram. Não. Agora melhorou? Melhorou, mas... Tá. Então, vamos lá. Para não ter dúvida. Esse, população e idade de trabalhar aqui, é a população adulta do Menkel. Esse aqui é aquilo que só pessoas na força de trabalho é que o Menkel chamou de força de trabalho, tá? Esse aqui é o fora da força de trabalho que o Menkel falou também. Este aqui são os empregados do Menkel. Este aqui são os desempregados do Menkel. Ó, como eu tinha falado, desocupadas como desempregadas, pessoas que não estão trabalhando, podem tomar alguma providência para encontrar trabalho e estão disponíveis para assumir a função, caso encontrem, se recebam uma oferta, tá? E vamos ver aqui os ocupados. Empregados, ó, do setor público ou privado, com ou sem carteira assinada, tá? Ou estatutário. Para quem não sabe, estatutário é o servidor público. O servidor público não tem carteira assinada, é um outro sistema. É o Estatuto do Servidor Público, tá legal? Então, mas é formal. Você faz concurso, pronto. Mas eu não tenho... A última vez que minha carteira de trabalho foi assinada foi antes de eu entrar na FRJ, quando eu saí do emprego que eu tinha antes. A UFRJ não assinou a minha carteira, é um sistema diferente. Trabalhadores por conta própria, de autônomos, empregadores, tá? Então, um gerente, dono de um restaurante, trabalha no seu próprio restaurante,
é considerado empregado, domésticos, com ou sem carteira de trabalho assinada, e trabalhadores familiares auxiliares. Então, por exemplo, dono de um restaurante que o filho ajuda, deveria entrar, né, ser considerado ocupado. O filho ajuda, o pai tem um restaurante, o filho ajuda o pai no restaurante, ele deveria entrar ali, tá? Respondi, Thierry? Sim ou não, Thierry? Respondeu sim, professor. Tá, ok. Valeu. Ok, peço aos senhores o seguinte também. Sempre que eu começar a mostrar alguma coisa não tiver muito claro, me avisem imediatamente. Porque um problema que tem... vamos lá, gente. Que quando no mundo do ensino presencial, o mundo que a gente tinha antes, eu escrevia no quadro e eu vi o mesmo quadro que os alunos viam. Aqui não. Quando eu estou apresentando, eu vejo na minha tela, vocês vejam a projeção. Então, se eu tiver na minha... às vezes está claro aqui para mim, mas não está claro para vocês, tá? Então, se alguma vez assim que eu apresentar alguma coisa não estiver claro, me alertem. E aí, desculpe, agora eu vi, tinha uma pergunta já antiga do Lucas. Não, Lucas. Quem tem 18 anos já entra na categoria de desempregado? Não. Por exemplo, um estudante universitário que não... Por exemplo, algum jovem que estava terminando o ensino médio, nunca procurou emprego, passa para a universidade, não procura emprego, se dedica exclusivamente aos estudos, ele cai na categoria fora da força de trabalho. Tá? Por que a pessoa está fora da força de trabalho? Uma das razões é porque ele está estudando. Inclusive, isso aqui coloca pessoas com 14 anos ou mais. Então, jovens que estão no ensino médio ainda, eles são considerados fora, basicamente, com o ensino médio. Normalmente, a pessoa chega lá com 15 anos, né? Se não tiver sido reprovado em nada, chegaria lá estiver fazendo 15 anos. Então, todo mundo que está no ensino médio e não está procurando emprego é considerado fora da força de trabalho. Porém, alguém que está no ensino médio começa a procurar emprego e não consegue, aí, estritamente falando, ele é desempregado, porque ele gostaria de ter um emprego, quer atrapalhar, apesar de estar ainda no ensino médio, e não conseguiu um emprego. Mais perguntas? Não? Então a gente segue em frente aqui. Aí eu queria falar introduzo, ou introduzo, desculpe, o conceito de taxa natural de desemprego, que não é uma invenção minha, é a taxa normal de desemprego, em torno da qual a taxa de desemprego tende a flutuar. A taxa de desemprego cíclico corresponde ao desvio da taxa de desemprego com relação à sua taxa natural. E aí, depois eu vou ilustrar esses conceitos com a figura 2 do manual. E eu chamo a atenção que esse natural não quer dizer, certamente não quer dizer desejável, tá? A ideia é outra. A ideia vem do seguinte: vai discutir mais à frente que existe uma tendência, mesmo em economias prósperas, mesmo em períodos de bonança, uma economia, tende a haver algum desemprego, que é tá? Então, o desemprego friccional, residual. Isso porque, então, por exemplo, antes da pandemia, a eclosão da pandemia, por exemplo, as eleições, todos os países do mundo, né? As eleições são muito influenciadas pela conjuntura econômica. Então, quando a economia está indo bem, isso é excelente notícia para o grupo político que está no poder. Tá? Eu já devo ter discutido esse tipo de coisa aqui com os senhores nesta disciplina, não? Que é a relação entre economia e política, né? Devo ter falado. Simplesmente eu falei que não existe revolução, pelo menos é que nunca aconteceu, mas não tem que ser. De revolução, acontecer uma revolução, uma mudança, ruptura política, por exemplo, a queda de uma república,
queda de um regime monárquico num ambiente de prosperidade econômica. Normalmente, essas rupturas se dão num contexto de crise econômica. Revolução Russa, um exemplo, tinha a guerra e outros problemas além da guerra. Ou a guerra agravou os problemas econômicos da Rússia. Revolução Francesa se deu no contexto de uma crise econômica. Havia um problema econômico, uma crise econômica forte assolando a França na época da Revolução Francesa, né? Queda do ex-presidente João Goulart e o regime militar de 64, a economia brasileira estava muito mal, a inflação disparando e o PIB meio que estagnado, caindo, alguma coisa assim. Período de recessão. O fim do regime militar no Brasil foi numa situação de economia conturbada. A inflação disparando e a economia, o PIB estagnado, caindo, com uma taxa de desemprego muito alta. Foi uma crise econômica bem forte, a que aconteceu ali no princípio da década de 80, que foi seguida pela queda do fim do regime militar. Então, existe uma relação forte entre o desempenho da economia e os eventos políticos, em particular, ele tem impacto sobre as eleições, né? Se alguém tiver interesse, no final da aula me pergunta, eu listo aqui vários exemplos como como a economia influenciou as eleições no Brasil. Bom, mas então, voltando ao ponto, que ali, um pouco da pandemia, a economia norte-americana estava indo muito bem. A taxa de desemprego estava abaixo de 5%, que era bem baixo. Mas, então, assim, parecia até que o Donald Trump seria reeleito com relativa facilidade até o final de 2019, princípio de 2020, porque a economia estava muito bem. Estava indo muito bem a economia americana. Aí veio a pandemia, foi o caos econômico de muitas dimensões que todo mundo viu em todos os lugares do mundo, né? Bom, então, veja, até ali, na economia americana, que é tido como o exemplo de economia capitalista, de mercado, prosperidade, isso aqui, tinha desemprego. Então, sempre vai ter um desemprego. E o que acontece é que eu penso o seguinte: em períodos de bonança, o desemprego cai, em períodos de prosperidade, em período de bonança, a taxa de desemprego cai, em período de recessão, a taxa de desemprego sobe. Então, você pode imaginar algo do seguinte tipo. Isso, essencialmente, é uma versão bem simplificada, depois os senhores podem olhar no gráfico, que aí tem os dados corretos, na escala, tudo bonitinho, para a economia americana. Seria a minha versão, meu esboço figura 2. Página 2. É um esboço. Isso aqui é um esboço da figura. Então, por que eu coloquei entre aspas, né? Não tenho a pressão de fazer uma boa reprodução. Da figura 2, na página 287. Então, você tem aqui tempo, e esse aqui seria, vou colocar aqui vou usar assim, um U minúsculo. Esse U é de unemployment. Então, esse U minúsculo aqui, senhores, seria a taxa de desemprego, tá? Então, eixo horizontal, tempo, anos, por exemplo. E eixo vertical, taxa de desemprego. Então, o livro mostra uma trajetória mais ou menos assim, porque seria a taxa de desemprego. Ops, não, aqui ficou ruim. Perdão. Quero fazer isso aqui mais longo. Vou botar em preto, que seria a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego seria algo mais ou menos, teria uma trajetória como essa aqui. Ok? Uma coisa desse tipo.
por exemplo, esse pico aqui deve ser por volta de 2008, 2009. Não, deixa eu ver, são dados antigos, desculpe. Aqui, esse pico aqui no meio é mais ou menos 1982, 83. Podem dar uma olhada, mais ou menos 82, 83, tá? Então, esse pico aqui é quando está a crise de 2008, que o último ano que ele tem aqui é 2010. Então, ela disparada aqui em 2008, 2009, 2010. Aí o argumento do Menkel é que se você for tomar uma média, teria o que seria a tendência de desemprego? Teria uma curva, você poderia pegar uma curva assim, desse tipo aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada. Essa reta vermelha ilustra assim, o valor em torno do qual a taxa de desemprego tende a oscilar. Aí como é que você obtém essa reta vermelha? Eu fiz aqui visualmente. Provavelmente, ele não diz aqui, mas provavelmente utilizou o chamado filtro Reuter-Prescott, que a gente não vai discutir aqui, mas tem um procedimento estatístico para, dado a trajetória, a curva preta, você definir o que é a trajetória de longo prazo, tá? da taxa de desemprego, que seria representado pela curva vermelha. Então, a curva vermelha seria a taxa natural de desemprego. Então, e como a gente já falou, a curva preta é a própria taxa de desemprego. Tá? Eu vou então só colocar a letra 1 aqui para ele falar. Então, a ideia, senhores, é que a economia entra numa período de expansão, o desemprego cai, seria um período como esse aqui, o desemprego caindo, ó, o desemprego lá embaixo, entra numa recessão mais forte, o desemprego vai lá em cima, vai além da sua tendência de longo prazo, tá, ok? Da sua tendência, pode dizer assim. Então, você pode pensar o seguinte, essa cor vermelha é como se fosse uma média, um possível outra maneira de ter feito é que isso também seja uma média móvel dos anos anteriores, pode-se também chamar de média móvel, depois pega a média dos últimos 5 anos, tá? E aí você oscila, um negócio chamado média móvel, quando você, dado uma série qualquer, você calcula a sua média móvel, ela oscila muito menos, tá? Talvez seja isso. Mas o fato é que, então, você poderia até simplificar, se você não quisesse, você poderia simplesmente, um outro critério, outra maneira menos sofisticada de tentar formalizar o mesmo conceito, você traçar uma linha horizontal. O que seria essa linha horizontal verde? Seria simplesmente a média, barra que a gente usa barra para calcular a média em estatística, né? Então, você tem 20 anos de observação, você calcula a taxa de desemprego médio, digamos que seja 7%, aí você plota uma linha horizontal de 7%. Isso seria a taxa natural de desemprego. Outra maneira mais simples de fazer. Então, a ideia você pode pensar, a curva vermelha é uma média que se permite que oscile ao longo do tempo. Enquanto a verde é uma maneira mais simples, mais rápida de fazer. A média você deixa constante. Então, o que o Menkel menciona é o seguinte. Você pode pensar que o desemprego ele se decompõe em 2 pedaços, num dado momento, para pegar aqui em 1982. Digamos que aqui fosse, por exemplo, não necessariamente são esses os valores, vamos supor que seja o caso. Aqui seria 10%, e outra aqui seria 15%. Então, você olharia para o ano de 1982 e observa assim, tem um desemprego de 15%. 5%, que é essa diferença aqui, é devido à recessão transitória que a gente está pegando. É um desemprego de curto prazo, pode interpretar assim. O restante, 10%, é o chamado desemprego estrutural, permanente da economia. Tá? É o desemprego que vai... a gente pode até ir abaixo de 10%, mas acaba tende a voltar para esse patamar de 10%. Ok? Perguntas? Até aqui.
Bom, Professor, oi, qual é o desemprego estrutural, a taxa no Brasil? não sei te dizer. Mas é mais alta que a dos Estados Unidos, tá? Não, que aí o problema é o seguinte, tem várias maneiras de você calcular. Mas se eu tivesse que fazer uma conjectura aqui, eu colocaria próximo a 8%, 9%, talvez 10%. Tá? Ok? Por exemplo, hoje a gente está com 14%, está relativamente alto, a gente está acabando, na verdade, estamos em crise. No período antes da recessão que a gente entrou, e no final de 2014, estava ali na faixa de 4% o desemprego, estava bem baixo. Então, o desemprego estrutural deve estar entre 4% e o atual patamar de 12%. Se você quiser pegar exatamente 4 mais 12, 17, a média seria 8%. Eu pensei um pouco mais, talvez de 9%, 10%. Tá legal? Mas que aí depende, inclusive, só para não haver dúvida, o que seria o desemprego estrutural, basicamente é uma média que você calcula. Até como você viu no gráfico que está aqui no quadro, eu coloquei uma reta vermelha, uma curva em vermelho e uma reta em verde. Depende do que seria essa média, depende do critério que você utiliza para calcular, tá certo? Do procedimento estatístico que você usa, tá? Colocando dessa forma. Qual é a verdadeira média? A média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a média geométrica, depende do que está sendo feito. Então, ou seja, não existe um conceito uniforme de média que sirva para todas as quaisquer aplicação. Pode pensar a mesma coisa aqui. Tá? Mas vamos pensar assim, se a economia brasileira voltar a crescer, entrar numa trajetória positiva, eu imagino que o desemprego vai cair abaixo, tende aí a sair desses 12% e para 10%, talvez 8%, 9%, 7%. Tá? Mas menos do que 4% eu acho muito difícil. Por quê? Porque os Estados Unidos, naquele período extremamente positivo, antes porque a economia americana estava indo muito bem para os seus padrões históricos, pouco antes da pandemia. O desemprego estava na faixa de 4%, 3,5%, 4,5%, tá? E o Brasil americano é muito baixo. O desemprego no Brasil ele tende a ser mais alto, o desemprego estrutural tende a ser mais alto no Brasil do que nos Estados Unidos. Por quê? Aí você pode pensar, quais são os determinantes do desemprego estrutural? Por exemplo, facilidade de contratação e também de demissão de pessoas afeta o desemprego estrutural. Porque pensa assim, tem um empresário pensando, um empreendedor, às vezes a pessoa ainda não é um empresário, quem já tem um empreendimento, né? A pessoa não está pensando em abrir um restaurante, um pet shop, uma lanchonete, seja lá qual for o empreendimento, um pequeno empreendimento. Vou precisar contratar 2 ou 3 pessoas. Lucas, então a pergunta. Ou seja, esse empreendimento que eu tenho em mente, eu preciso ter de 2 a 3 empregados. Vamos dizer, 2 empregados. Eu vou ou não vou abrir o meu negócio? Pergunta para você. Em que situação é mais fácil a pessoa estar disposta a abrir o negócio? Dado que ela contratou empregado, caso ela queira fechar o negócio, é fácil, pouco custoso demitir ou é difícil, muito custoso demitir? O que você acha? É burocrático e custa bastante. Tá, mas pensando na decisão de abrir ou não o negócio, em que situação é mais fácil você abrir o negócio? Quando não tem vínculo formal? Não, é assim, ou quando tem um vínculo formal, que seja mais fácil demitir, né? Tá claro? Sim. Então, é um pouco assim, a estabilidade no emprego, na verdade, não é só benéfica, não é estritamente benéfica para todos os trabalhadores, não. Para quem já tem um emprego, pode ser bom, realmente, particularmente se o empreendimento, a empresa não fechar. Tá certo? O problema é que você impacta adversamente a criação de novos empreendimentos e novas vagas. O que eu falei aqui vale também para empreendimentos já estabelecidos. Por exemplo, tem alguém que tem um restaurante. Aí ele está pensando, só serve almoço, por exemplo.
Aí ele, não, a economia está indo bem, acho que vou estender o horário de funcionamento do meu restaurante. O meu restaurante vai passar a funcionar à noite. Também, vou servir jantar. Vou ter que contratar uma segunda equipe de funcionários. Quando que você acha que situação você acha que é mais fácil o dono do restaurante topar, expandir o negócio, passar a servir jantar? Quando for mais simples, mais custoso, mais barato demitir os funcionários, ou quando for mais complicado, mais custoso demitir os novos funcionários? Quando for mais barato, demitir, porque se der errado, você demite com uma facilidade. Tem menos custo. Então, assim, como a economia brasileira, como a sociedade tem muita burocracia, muito regulamento, bababá, bem mais regulamentado que uma economia como a norte-americana, isso tende a fazer com que a nossa taxa de desemprego permanente, ou a chamada taxa natural, desemprego estrutural, seja mais alto. Tá legal? Então, olhando aqui para o gráfico do Menkel, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, taxa natural, se você for olhar, seria o equivalente da linha vermelha, que no gráfico do Menkel está preta, até eu vi uma escolha infeliz de cores, né? A curva que eu coloquei em azul aqui, desculpa, a curva que eu coloquei em preto, o Menkel colocou em azul, deveria ter percebido isso antes. E a minha curva vermelha, o Menkel colocou em preto. Mas se olhando para o gráfico do Menkel, esse taxa natural de desemprego pode dizer que é aproximadamente 6%. No Brasil, imagino que esteja acima de 6%. Então. Tá? Mais perguntas, senhores? Bom, então, no final da página 1, eu digo o seguinte, nas notas de aula: a taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego em torno do qual a taxa de desemprego flutua. Seria a linha vermelha ou, de uma maneira mais simples, menos sofisticada de calcular, a linha verde no gráfico. A taxa de desemprego cíclico corresponde ao desvio da taxa de desemprego em relação à sua taxa natural. Então, nesse exemplo que a gente colocou aqui, o 5% é o desemprego cíclico, ou transitório. Naquele momento ruim da economia, o desemprego permanente era 10%. Tá? Então, o desemprego cíclico é dado pela distância entre a linha vermelha e a linha preta. Tá? Pode ser positivo, como nesse caso, ou negativo. Nessa situação aqui, então, o desemprego... Aqui a linha vermelha seria aproximadamente 9%, esse outro aqui seria, digamos, 4%. Então, o desemprego cíclico estaria em menos 5%. Tá legal? Perguntas? Perguntas até aqui? Não? Então, volta aqui para as notas de aula e ver o que a gente fala nessa sessão aqui. A taxa, tem uma seção no livro, a taxa de desemprego. Olha que esse T aqui deveria ser minúsculo. Né? Isso aqui deveria ser um T minúsculo. Aí a pergunta: a taxa de desemprego médio que queremos? Ou seja, será que ela mede o conceito que nós temos em mente? Aí a discussão, tem uma discussão, tem uma seção no livro, uma subseção com isso no livro, como eu mencionei. Tem uma discussão, senhores podem dar uma lida, mas que o ponto importante, se eu consigo... Naquele gráfico, a figura 1 do Menkel, que eu comecei a discussão falando empregados, desempregados, por exemplo, lá em cima, empregados, depois mais embaixo, desempregados, ainda abaixo, fora da força de trabalho. Então, tinha esse retângulo aqui, ó. Aqui o pessoal, aqui eram os empregados. Aqui os desempregados. E aqui o FFT, fora da força de trabalho, para não ter que escrever. Então, o Menkel chama a atenção que, se separar essas pessoas que não estão trabalhando entre desempregados e fora da força de trabalho, não é uma tarefa trivial. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: passar essa linha aqui, dizer quem está empregado de quem não tem emprego é uma coisa não muito controversa. Mas, dado que agora você olha para quem não tem emprego ou não está trabalhando e dizer quem é desempregado e quem está fora da força de trabalho, não é uma tarefa tão simples. Tem um grau de arbitrariedade ali,
Aí vocês podem dar e ler com mais detalhes o que o IBGE faz naquele site. Inclusive, o Menkel chama a atenção para os chamados trabalhadores desalentados. Pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. Então, um exemplo, assim, alguém que vinha trabalhando, em particular pessoas com idade mais avançada, isso cumpre, pessoa com mais de 40 anos conseguir se recolocar é difícil, mais difícil, né? Quanto maior a idade, mais difícil é para a pessoa se recolocar. Então, imagina que tinha alguém que trabalhava 20 anos num restaurante, a pessoa está com 50 anos, trabalhava como cozinheiro, garçom, seja lá, o gerente, tinha um emprego num restaurante. Aí, com a pandemia, o restaurante fechou. E essa pessoa, assim que o restaurante fechou, ficou procurando emprego, procurou emprego ali de abril até o final do ano passado, não conseguiu, não está mais, no momento, não está procurando emprego, mas gostaria muito de trabalhar. Como ela não está procurando emprego, ela deveria ser considerada fora da força de trabalho. Mas muitos dos senhores, talvez até eu também, disseram, não, na verdade, a gente deveria computar essa pessoa como desempregada, né? É alguém que simplesmente gostaria de trabalhar, mas já procurou e chegou à conclusão que não vai conseguir. Estou com 50 anos, ninguém quer me dar emprego, já tenho 60, sei lá. Ninguém acha que eu tenho condição, que diabo seja. Tá? Então, chamados trabalhadores desalentados, é alguém que perdeu o emprego, procurou ativamente ficou procurando até que cansou, assim, não vale a pena eu sair de casa para procurar emprego, eu não consigo mesmo. Mas se alguém bater aqui na minha porta e falar, tem um emprego aqui para você, eu vou correndo. Mas, infelizmente, simplesmente não conseguiu o emprego e caiu nessa categoria, trabalhadores desalentados. Tá? Perguntas, senhores? Não? Agora aqui a gente vai entrar numa sessão importante. Por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho? E tem uns aspectos interessantes aqui, gente. Vamos, antes de pensar aqui, para a gente falar de desemprego, tentar deixar com um outro contexto similar. Pensando aqui, para quem for trabalhar no setor privado, né, quando se formar, estão fazendo administração, gestão de empresa, vamos pensar que a gente está nós estamos gerenciando, analisando o desempenho de um restaurante. Será que o fato de todas as mesas do restaurante estarem ocupadas necessariamente isso indica que o restaurante está indo bem? Não. Não, tem que olhar o balanço, tem que olhar muito, mas tem uma coisa até mais fundamental, mais simples. Vamos pensar aqui um restaurante com 10 mesas. O que é melhor para esse restaurante? Que as 10 mesas estejam sempre ocupadas, mas que cada pessoa senta lá e fica 3 horas, com cada grupo. Vamos dizer que é uma mesa, uma pessoa, tá? Se você não quiser mesa, aqueles assentozinhos individuais, que alguns restaurantes têm uma bancada, né? E você senta naquele assentozinho individual. 10 assentos ocupados, mas cada pessoa que chega lá, senta, fica 4 horas para comer um hambúrguer. Tá? Ou ter continuamente somente 5, por exemplo, que invés de mesmo botar assentos, tá? 5 assentos, onde cada pessoa fica 1 hora e come um hambúrguer. O que seria que é melhor para o restaurante? Então, vamos lá. Situação A. 10 assentos, cada pessoa fica 4 horas sentadas lá, come um sanduíche ou um hambúrguer. Tá? B. 5 assentos ocupados, cada pessoa fica 1 hora e consome um sanduíche. O mesmo sanduíche, né? Um prato, se você preferir um prato feito, seja. Vamos lá. Aqui no espaço de 4 horas, quantas refeições o camarada vai servir? 10, exatamente, concordo? 10 sanduíches em 4 horas na situação A. Então, numa hora, ele serve 10 quartos.
ou seja, 2,5 sanduíches por hora. E agora aqui nessa situação, ele, se eu não estiver confuso, ele serve 5 sanduíches por hora, não é? Não é isso? Ele ainda paga menos assento, né? Não, o assento é do restaurante. Já ele alugou o espaço do restaurante, tá legal? Ok? Tá bom. Tá? Ele não, assim, o restaurante tem uma lanchonete daquelas que tem o balcão e os assentos individuais. Claramente a situação B é melhor. Então você se mesmo olhar e ver que os assentos estão cheios, vale para o restaurante, como vale para uma lanchonete. Você pode imaginar variações dessa discussão. Então você simplesmente olhar para a quantidade de assentos, você tem que estar preocupado também com o que chama o giro, a velocidade com que alguém senta, consome e vai embora, né? Tá? Bom, aqui tem a mesma coisa, na casa do desemprego. O relevante não é só o número de pessoas desempregadas. O relevante é, assim, o quanto tempo as pessoas ficam numa situação desempregada. Agora, então, pensar... Posso apagar esse exemplo aqui? Alguém quer fazer uma pergunta sobre a situação A e B? Alguém quer falar? Então, imagine a seguinte situação agora, onde você tem 10% das pessoas desempregadas, mas supõe todo mundo fica desempregado, quem fica desempregado fica somente um mês desempregado. E outra situação, a situação B, onde você tem somente 5% de taxa de desempregado, mas todo mundo que quando cai no desemprego, demora um ano para conseguir emprego. Qual situação que é melhor? Realmente não sei, né? Eu não sei, eu acho que se eu fosse governante, talvez, pelo menos para as minhas perspectivas eleitorais, talvez a situação A fosse melhor que a situação B, né? O que vocês acham? Então, vamos lá, situação A. Taxa de desemprego é de 10%. Mas a pessoa que está desempregada consegue se recolocar em um mês. Então, a ideia é a seguinte: tem sempre desempregados novos, pessoas se recolocando, chegando novos desempregados. Tem um elevado giro ali quando você olha para quem está desempregado. Pessoas saindo, novos desempregados chegando. E o outro está desemprego somente 5%. Porém, na hora que a pessoa cai na infeliz situação de ficar desempregada, ela leva um ano para se recolocar. Claramente, são situações distintas. Até A e B são situações distintas. Até se eu tivesse colocado aqui assim, 10%, aí claramente, pelo menos para mim, a situação A seria bem menos séria do que a situação B. Tá? Torna a comparação um pouco mais difícil é a ideia de que talvez você tenha, por exemplo, 5% desempregado com um desemprego de longa duração. Então, assim, a situação A, muita gente desempregada, mas o desemprego é de curta duração. Situação B, relativamente um número menor de pessoas desempregadas, a metade da sua outra situação, porém com desemprego de duração muito mais longa. Tá? Então você tem que estar... O teu relevante não é só, na verdade, a taxa de desemprego, não. Você deveria se preocupar também com a duração do período que as pessoas tendem a ficar desempregadas. Ok? Todo mundo entendeu essa colocação? Perguntas? Então é isso que entra aqui. A gente começa a falar... Ops! Perdão. A aula acaba às 16h30, não é isso? Sim, sim. Então tá, desculpe, gente. A gente para a discussão aqui. Eu coloquei esse aqui como ilustração. Na próxima aula a gente retoma daqui. Ok? Perguntas? Então, vou interromper a gravação.